Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Como vocês estão? De volta aí para mais um Meta RH Mais Cast e hoje um episódio muito especial. Mas antes de mais nada, deixa eu me audiodescrever para quem não está me vendo por algum motivo. Então, sou um homem branco, de cabelos curtos e castanhos. eh, eu tenho um bigode, um cavanhaque. Estou usando um brinco de um lado e na outra orelha estou usando piercing. Tô vestindo uma camisa azul clarinha, tem uns dizeres aqui em inglês, e aqui para descrever um pouquinho o meu ambiente, tá. Eu tô sentado em frente a aos convidados de hoje, né, nas nossas frentes aqui tem os microfones, eu tô com um notebook aqui do lado, a gente tá numa mesa aqui de madeira, e aqui no fundo a gente tem um painel aqui, uma televisão com a logomarca da nossa empresa aí, nosso cast também, o Meta RH Mais Cast. E dito isso, eu passo a palavra para a apresentação dessas pessoas aí que estão para participar comigo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Olá, tudo bom? Posso começar? Vontade. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. É muito bom estar de volta. Meu nome é Rebeca Leite, estive presente no primeiro podcast falando sobre liderança feminina e aqui estou novamente acompanhada dessa moça maravilhosa que vai se apresentar já já. Eu sou uma mulher branca de cabelo castanho escuro liso, tô com uma blusa roxa, uma calça bege, estou com brincos dourados e colar. Atrás de mim tem umas plantinhas e tem uma caneca branca aqui com água para nós. Acho que é isso. Pois não. Da amiga. Boa tarde, eu aqui estou pela primeira vez, depois de 40 anos da nossa empresa Meta, para falar um pouquinho para vocês. Dando a minha descrição, eu sou branca, cabelos loiros, estou vestida de bege e sou uma jovem senhora de 74 anos, que pela primeira vez estou aqui para conversar e contar a linda história da Meta RH para vocês. Ai, Bom que dia, legal. boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Perfeito. E exatamente, até trazendo um pouco mais o assunto, a gente vai falar de história da Meta, mas assim, é uma história da Meta que ela se confunde um pouco até com a história da RH mesmo, porque é muita história focada. A Dona Biga tem uma história, aliás, a Dona Abigail, mas quase nunca vi ninguém chamando a senhora de Abigail, sempre como Dona Biga. E a gente vai falar um pouco dessa trajetória toda aí, né? Legal. Gente, então para começar, dona amiga, eu acho que é uma até para a gente se situar nesse papo, assim, a senhora é uma migrante, a senhora vem de outro estado para São Paulo, enfrenta todos aqueles perrengues que a gente já sabe que acontecem nesses processos, e aí eu queria entender um pouco, já ouvi um pouco da história, mas é sempre bom ouvir, como é que foi essa vinda para cá, né, assim, o que que motivou a senhora, o que que tirou a senhora lá do lugar da onde a senhora morava, família, essas coisas, para vir para São Paulo e batalhar a vida aqui? Bom, eu sou da Bahia, da cidade de Cruz das Almas, e eu comecei a trabalhar com 14 anos, sendo professora leiga lá na roça, no Araçá. Aos meus 18 anos, eu falei para os meus pais: "Eu quero ir para São Paulo, porque aqui eu não vejo perspectiva para eu crescer". Eu não tinha condição de estudar, porque eu morava muito longe da cidade, eram 2 horas a pé para ir, 2 para voltar. E aí eu estava de férias da escola, eu falei: "Eu vou tentar". Aí cheguei em São Paulo dia 18 de janeiro de 68. Eu tinha realmente 18 anos. Chegando aqui, como uma família simples, humilde, não tinha onde morar, fui trabalhar como secretária do lar, trabalhei 1 ano e meio, depois eu saí sempre com um objetivo e uma determinação e um foco: crescer. Crescer como? Com equilíbrio, com qualidade de vida,
Saindo de secretária do lar, eu fui trabalhar em fábrica. Trabalhei 5 anos, aí eu saí, falei: "Agora eu tenho que procurar algo melhor para crescer". Aí foi aonde eu conheci uma amiga que falou para mim: "Olha, você está desempregada, eu tenho um amigo que tem uma agência de emprego". Isso, imagina, logo que chegou o trabalho temporário no Brasil. Uhum. E eu não sabia nada, não conhecia nada. Ela falou: "Vou te levar lá". E aí eu fui, fiz uma entrevista, passei, uma agência, na época se chamava Agência de Empregos. E aí eu fui trabalhar nessa agência pequenininha, ganhando salário mínimo mais comissão. Trabalhei na primeira, segunda, terceira, aí fui crescendo, fui me aperfeiçoando, fui procurando conhecer melhor o trabalho temporário, porque na época falava: "Ah, trabalho temporário é picaretagem". Na época era só RS, recrutamento e seleção. E aí eu fui trocando de vez, eu na época era muito visado a estabilidade do funcionário, então eu ficava 2 anos numa empresa, 3 na outra, fui me aperfeiçoando até comprar o meu primeiro carro. Que áreas que você trabalhou? Eu trabalhava em vendas. E o Ah, qual era o meu sonho? Sempre foi, desde pequena, ser empreendedora. Então eu tinha arrumado um emprego no Avon e um na agência. Eu falei: "Não, eu vou preferir a agência, porque eu vou ganhar salário mínimo, mas eu que vou fazer a minha comissão, vai depender do meu trabalho". Foi aí que me interessei a esse ramo de trabalho. Não conhecia nada, na época não tinha treinamento, entendeu? Você ia aprendendo com seus clientes e ia batendo de porta em porta. E eu sei que um dia eu ganhei tanto dinheiro que eu cheguei em casa, eu joguei aquele dinheiro em cima da mesa e falei: "Mãe, o que que nós vamos fazer com tanto dinheiro?". Ela falou: "Filha, vamos abrir uma conta no Banco do Brasil". Foi aí que eu comprei carro, para você ter ideia quanto dinheiro. Comprei carro, fui no mercado, fiz uma compra de 3 carrinhos, coisa que eu tinha vontade de comer e no passado não conseguia. Comprei um telefone, que na época era muito dinheiro, sim, sim. e aí eu fui crescendo, crescendo, fui ganhando mercado, e aí o que que era? Eu era ranteada toda semana. Era aquela briga no mercado porque me queriam, porque eu tinha, assim, 80 temporários numa empresa, 40 na outra. Eu realmente cheguei sozinha a ter 600 temporários. Então ganhei muito dinheiro. E aí eu falei: "Vai chegar uma hora que eu vou ter que abrir a minha empresa", Uhum. que era o meu sonho. Aí, quando foi, 11 de acho que de maio, mais ou menos, de 83, eu comecei a pensar, eu fiquei desempregada, e aí eu falei: "Agora é a hora de abrir a minha empresa". Só que eu não entendia nada de empresa. Aí fui buscar quem conhecia, e aí quando foi dia 11 de agosto, eu abri as portas da Meta. E aí começamos a trabalhar. E a Meta hoje tem 40 anos, e eu estou firme até aqui, e vou Uhum. continuar até o dia que Deus quiser. É, que bom, dona Biga. E imagino que deve não tenha sido uma porque, assim, até hoje abrir uma empresa no Brasil é um processo muito Muito complicado, complicado. muito burocrático, e eu imagino que não deva ter sido fácil, né. Como é que foi esse processo? E até, assim, qual foi o start? Tudo bem, a senhora falou: "Ah, eu queria sempre quis empreender". A esse êxito que a senhora teve nesse processo de vendas de vagas temporárias, isso foi o fator principal, assim, foi algo que levou a "Não, vai ser uma agência de empregos, é isso mesmo"? Foi. Por quê? Porque eu ganhava os clientes, assim, é a simpatia. Na época não tinha telefone, não tinha Uhum. celular, era no tete a tete mesmo. Aham. E eu fui conquistando os meus clientes, fazendo uma boa carteira. E por que que eu, fui para essa área? Porque quando eu comecei a procurar emprego em embalagem, que na época era muito visado os laboratórios, embaladora,
Eu cheguei numa fila às 5 horas da manhã. Fiquei nessa fila até 8 horas. Às 8 horas, a selecionadora, que na época era chamada de selecionadora, ela abriu minha carteira e falou: "Carteira em branco, a senhora você está dispensada". Isso eram 8 horas da manhã. Eu saí dali, confesso que angustiada. Olhei para os céus e falei: "Deus, um dia me dá alguma coisa que eu possa fazer o mínimo, um copo d'água para uma pessoa que está desde as 5 da manhã na fila procurando um emprego", porque eu achei aquilo tão injusto, tão ingrato, que eu saí dali chorando, Nossa. entendeu. Aí, quando apareceu a oportunidade de trabalhar nesse ramo para arrumar emprego para as pessoas, minha mãe foi contra, muito contra. "Você vai trabalhar no Avon, você vai correr risco na rua". "Mãe, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com recursos humanos. Deus está falando comigo que é isso que eu tenho que fazer. É um propósito". Eu acho que o ser humano, desde jovem, tem que ter um propósito de vida. E o meu propósito de vida era fazer alguma coisa pelo próximo. Naquela época, se tinha muita discriminação. Discriminação porque era nordestina. Olhavam para mim e falavam: "Você não é baiana, baiana é tudo preto, você é branca". Sofri muita discriminação por ser nordestina. E quando eu abri a meta, teve um cliente que falou: "Olha, eu quero 20 temporários, mas não pode ser nordestino, porque se for nordestino é preguiçoso". Falei: "Olha, meu senhor, você está pedindo para a pessoa errada, porque eu sou nordestina, meu sócio é nordestino, o senhor peça então para uma outra empresa". Porque a discriminação era terrível, que graças a Deus hoje a gente já enfrenta muito menos esse processo. Uhum. Então, o meu objetivo desde 18, 20, 25 anos era trabalhar com gente, fazer alguma coisa que fosse benéfico ao ser humano. Eu sempre fui favorável ao mundo de hoje sobre a discriminação. Eu acho que não temos nós estamos no caminho certo para esse Brasil ser mais, as pessoas terem mais amor um pelo outro, sem olhar cor, sem olhar idade, sem olhar nacionalidade, sem olhar nível social. Eu acho que isso para mim hoje, eu me sinto realizada. Nossa, que legal. Beca, e você? Onde é que você tá nessa história toda? A gente ergueu uma casinha, levantamos a casinha da Meta RH, a gente tá começando, onde é que tá a Beca nessa história? Eu costumo dizer que eu tenho 2 empregos, né, eu sou diretora da Meta RH e também sou filha da dona Viga, e é quase um emprego, uma função aí muito importante que Deus me deu, graças a Deus. E eu sou muito grata também por isso. Hoje eu trabalho, né, na sucessão, já estou há 12 anos na empresa com eles, então passei por quase todos os departamentos, aprendi bastante, né, cheguei bem novinha e hoje, né, já, uns 2, 3 anos ocupo aí a cadeira de diretoria, agora com algumas áreas abaixo de mim. Uhum. E a gente vem fazendo essa transição de uma forma muito natural, assim, eu fui muito para conhecer, né, eu entrei na Meta para conhecer o processo Ah, desculpa, você e também não é você não veio você não tá eu lá não desde o não, que geralmente a pessoa é. pensa: "Ah, a pessoa é linha de sucessão", e pensa: "Não, então ela nasceu dentro da empresa". E Não, tipo, não, né? na verdade eu era meio, assim, quando jovem, né, era aquela coisa: "Ai, tudo que a gente quer é não ser igual aos pais", né. Uhum. E eu tenho 2 pais empreendedores, então o meu sonho era trabalhar numa empresa e seguir minha carreira ali como funcionária, CLT, né, e tudo mais. Mas aí eu fui fazer estágio, trabalhei numa multinacional, enfim,
por um tempo, e aí, quando eles estavam em mudança de sócios e tudo mais, ela e o sócio dela me fizeram um convite para já ir, porque eles já estavam mais velhos, tal, e eu era a única pessoa ali que poderia seguir a sucessão da empresa. Aí eu aceitei e fui, assim, também não conhecia nada do mercado de RH, era tudo muito novo, foi tudo um aprendizado também, acho que eu venho aprendendo muito ao longo desses anos, mas, eu me identifiquei também, né, na nossa família, Uhum. até como ela traz, esse olhar para a diversidade, pra inclusão, né, para a gente tem eu tenho um irmão autista, né, ela tem um irmão autista, então a gente carrega, né, ela tem um filho, eu tenho um irmão, no caso. Que é quase um filho também. Então a gente carrega algumas pautas importantes para nós, né, e a gente entende o quanto é importante, e a gente queria que isso fosse para todos, né, então que a gente não tivesse, né, que falar ainda sobre vagas, né, afirmativas e tudo mais, mas a gente entende o quanto isso é importante, né, e o quanto o mercado de trabalho ainda precisa, eh, evoluir nesse assunto. Claro, nada comparado a 40 anos atrás, já Uhum. evoluímos bastante, graças a Deus, senão seria muito difícil continuar, mas, a gente sabe que é um tema que nós ainda precisamos aprender muito, né, e estudar. Então eu me identifiquei muito com isso, pra mim faz muito sentido com o meu propósito também de vida, aí apartada a questão de familiar, para mim é muito legal, é algo muito importante, me faz acordar todos os dias e falar: "Puts, né, que bom", apesar de continuar sendo uma empresa, um trabalho e tem todo o estresse do dia a dia, é muito legal ver o quanto a gente consegue quando a gente abre projetos de volumetria, né, então a gente conseguir colocar muitas pessoas aí, em alguns projetos dos nossos clientes, a gente fica muito contente, acho que isso para mim também foi uma grande motivação. Ah, legal. E eu já trouxe algumas vezes, em alguns outros episódios, inclusive, a gente falou muito sobre esse alinhamento com valores, né? Com que a gente acha Ela importante, porque é extremamente é fundamental que antes que eu traga alguém para dentro da minha casa, vou falar entre aspas, Sim, a gente entenda que aquela pessoa tem os mesmos valores. Assim, é uma coisa que eu percebo muita gente falando sobre, né? Ah, tá bom, mas quais são os valores da empresa do nosso cliente, né? Para a gente incluir, para primeiro, para entender que é um ICP, né? Que é um cliente ideal nosso, sim. mas também para poder achar um candidato, uma pessoa candidata que tenha convergência com aqueles valores, né, para não haver surpresa na hora que, o cara entrar e falar: "Poxa, o cara deu super certo aqui", porque, assim, são coisas que vão além das competências, né, das habilidades, soft skills, né, acho que são coisas que são mais intrínsecas e tudo mais. Mas é legal. E aí, Beca, até continuando, assim, eu acho que meio que você já pincelou isso, mas eu acho que essa questão, essa coisa, né, dos valores é algo que você, assim, ouvindo a sua mãe falar, vem muito dela, né. Sim, acho que a criação, né, também isso não tem como, assim, a criação na minha família por um todo traz muito esses valores, né, não sei, talvez deve ter um pouco de personalidade também, acredito. E aí acho que também a questão da minha geração, a gente já começa a ter uma importância, tá, dar alguns valores, né, então isso é muito legal, assim. Eu troco muito com ela, é muito bacana esse assunto, assim, a gente conversa bastante, até ver a forma como ela trata algumas questões hoje, que foram formas que eu fui até orientando ela a falar, né, que antes ela tinha uma outra forma de falar, a gente, né, foi aprendendo também a melhor comunicação, a comunicação mais assertiva. Então isso é muito gostoso, assim, eu acho que é um conjunto, assim, eu não diria que seria só a criação, mas acho que um conjunto de tudo isso que me leva a seguir nesse caminho. Putz, bacana. E aí, voltando pra dona Amiga, assim, a senhora tem uma baita de uma história, assim, de superação e também da criação. A gente percebe que realmente a meta foi levantada, ela foi erguida com muito suor, mas também com muito prazer. E aí, eu queria saber da senhora, quando é que a senhora se deu conta, assim, a senhora consegue se lembrar de algum caso que a senhora parou, sentou e falou assim: "Nossa, eu mudei a vida de alguém"? Assim, algo que tenha sido emblemático, que a senhora lembre de alguma pessoa candidata, alguém que a senhora contratou. Consegue lembrar de alguma situação específica? várias. Primeiro,
a meta mudou a vida da minha família. Mudou, primeiro, a minha vida e a vida da minha família. E eu sempre fui uma pessoa que eu visionária. Eu sempre enxergo 10 anos na frente. E eu olho para cada ser humano. Eu tive uma funcionária na minha casa, uma colaboradora, ela era faxineira da minha casa. Ela ia uma vez por semana fazer uma faxina. E aí ela conversando com a outra empregada, ela falou: "Nossa, essa noite eu não dormi, porque eu fiquei a noite inteira batendo bolo na mão para ajudar na minha renda". Eu olhei aquilo, primeiro dia de trabalho dela. Eu saí, peguei meu carro, fui na loja, comprei uma batedeira e levei para ela. Ela olhou a batedeira e falou: "Mas a senhora não me conhece? Primeiro dia de trabalho, a senhora me dá uma batedeira dessa?" Eu falei: "Eu te estou dando a isca para você pescar, tá? Porque eu não consigo entender que você vai ficar a noite inteira trabalhando, se você pode diminuir esse prazo de trabalho para descansar, para estar aqui no dia seguinte". Essa moça trabalhou comigo 28 anos. Saiu da minha casa, foi ser cozinheira na Meta. Ela tem uma admiração por mim e eu por ela. Ela tem a casinha dela, que é a coisa mais linda. Quando ela me abraça, ela chora, ela fala: "Ah, eu agradeço muito a senhora". Falei: "Não, primeiro você mereceu. Porque você estende a mão, mas tem aquele ser humano que não aproveita e outros que falam: 'Não, eu estou com a chance, eu vou embora'". Comprou a casinha de olha, mas era uma felicidade, uma coisa, assim, impressionante. Isso me impactou bastante. Ela trabalhou comigo, depois foi para a minha empresa ser cozinheira e trabalhou se eu não me engano, 26 anos. Eu tenho uma outra funcionária na Meta que começou na minha casa como secretária do lar, hoje está na Meta acho que uns 23 anos. Depois foi trabalhar como secretária do meu marido, eu incentivei a estudá-la, ela começou a estudar, e aí hoje está na Meta, no departamento de seleção. Isso para mim é um orgulho. Então E eu ela é ass pós-graduada. Nossa. pós-graduada. Então, aquilo que eu não consegui, eu quero que as outras pessoas consigam. Que na época eu tive dificuldade, que a minha mãe saiu de casa em casa na cidade, pedindo para alguém me dar uma hospedagem para eu ficar para estudar e ninguém me deu, eu falei: "Eu tenho que fazer alguma coisa por alguém". Então, aquilo que você recebe como ser humano, de dificuldade que você tem que transformar essa dificuldade em benefício para alguém na vida. Afinal de contas, você está aqui para quê? Você veio com uma missão. Então, que essa missão seja cumprida com alegria, com equilíbrio, com honestidade, com integridade. Porque eu digo para você, Leandro, eu não me preocupo com o que você fala para mim, não quero saber. Eu me preocupo com o que eu falo para você, com o que eu faço para você. Chega no final do dia, faça uma reflexão na minha vida. O que é que eu fiz de bom hoje para alguém? Porque não é dinheiro só, não é ajudar financeiramente, não é ajudar só com um prato de comida. É você levar uma palavra de conforto, de carinho. Onde foi que eu consegui tanto sucesso? Porque tinha cliente que me ligava e falava: "Vem aqui hoje, eu estou triste, estou precisando de você para me trazer um pouco de alegria, para a gente dar uma risada". Isso é a vida para mim. A vida para mim não é só o dinheiro, eu não tenho essa, sabe, que eu quero ficar rica, porque eu quero dinheiro, porque eu quero estar, não, eu quero ser útil a alguém. E quando você é jovem, que você tem um propósito na sua vida,
que você, eh, alinha a sua vida, você olha para frente, você se determina, você nunca vai ter medo de nada. Eu sempre falo, o dia que eu abri a meta, meu sócio debruçou assim na galeria e falou assim: "Será que isso aqui vai dar certo?" Falei: "Será não, já deu. Eu não jogo para perder. Quando eu parto para fazer uma coisa, eu posso ir para a feira vender banana, eu vou vender até a última banana." Eu nasci empreendedora e nasci uma vendedora nata. A minha mãe brincava comigo que eu vendia até casa de palha pegando fogo. Mas o que é isso? Não é só você levar uma palavra de carinho, de conforto, de alegria, mostrar o teu profissionalismo, o que é que você pode levar para o teu cliente de segurança. E outra coisa, quando você abrir a boca e falar: "Eu faço", faça. Determinação tem que ser cumprida. Uhum. Promete, cumpra. Para quê? Para que você tenha credibilidade do outro lado. Confiança é algo que se adquire, você não ganha de um dia para a noite. É adquirido. E quando você adquire a confiança do teu próximo, você não tem nada mais a perder. Então é isso que eu falo: determinação, confiança, honestidade e queira para o seu próximo o que você quer para você, entendeu? Uhum. E é isso que eu sempre digo, eu tenho, assim, a maior admiração por todos os meus colaboradores, eu amo de paixão todos eles. A Meta já teve época de pagar metade de faculdade para filho, de escola para filho, para os funcionários. Teve uma época que não deu, a gente tirou, entendeu? Mas tudo que eu penso hoje, por exemplo, com 74 anos, eu não precisava mais estar trabalhando, mas eu tenho o maior prazer de pegar meu carro e ir para a Meta, trabalhar, porque, gente, eu quero ver todos os meus colaboradores felizes. E não é feliz só porque tem um salário, não. De ter o prazer de pegar a sua bolsa e dizer: "Hoje eu vou para a Meta, que alegria." De ter prazer em trabalhar na minha empresa. Eu não quero ninguém trabalhando mal-humorado, descontente, com problemas, não. Eu quero todo mundo feliz, porque se você estiver feliz, eu também estou feliz. E eu acho que é isso que uma empresa cresce, que fortalece. A Meta sempre foi uma empresa estável. A Meta, por situações piores que nós passamos, como foi essa pandemia, a Meta nunca pensou assim: "Ai, será que vai fechar? Será que não vai? Será que vai quebrar?" Não. Nunca foi uma empresa grande, mas, porém, uma empresa estável, uma empresa com uma saúde financeira que eu me orgulho disso, porque hoje eu sou há 37 anos gerente financeira, eu que cuido das finanças da Meta. Uhum. Eu me orgulho disso. Eu aprendi a administrar uma empresa desde pequena, porque se você não souber administrar o seu salário, você não sabe administrar uma empresa. E eu me orgulho em dizer que a Meta nunca pagou um título atrasado, um funcionário, nada atrasado. Muito pelo contrário, eu pago sempre um dia antes. E eu me orgulho disso, porque isso eu aprendi desde que eu era criança. Meu primeiro salário quando eu tinha 14 anos. Então, hoje eu digo para você, já estou realizada já, mas tem muita coisa ainda pela frente para eu me realizar com essa meta, É com essa mesmo. nossa meta. Tem uma frase com sua mãe que eu adoro, que ela fala quando ela fala assim: "Eu, às vezes, tem um desligamento, tal, alguma coisa só", a primeira coisa que sua mãe sempre fala, assim, me marca bastante, que é: as pessoas pedem pra sair, né, tipo, não é uma coisa que acontece, né. E eu, assim, eu consigo perceber algumas pessoas que saem e tal, não todas, né, mas algumas que saem que você consegue enxergar essa história por trás, assim: "Ah, faz sentido".
Isso é Sim. muito. E aí, até aproveitando, a gente falou dessas transformações que a dona Biga já vivenciou. E você, Beca? É um pouco um é um pouco diferente. O que que a Beca recebeu de transformação? O que que isso transformou a Beca? A Meta transformou na Beca? Porque, para quem não sabe, a Beca é minha gestora também. E tem toda a questão de liderança, assim, você não começou nesse cargo de liderança, né, então como foi isso? Ah, a gente vai aprendendo, assim, né, com o passar, assim, acho que a experiência traz muito, né. Tanto que, ela ainda trabalha com a gente, porque eu falo que é um match perfeito, né, eu trago inovação, criatividade e tudo mais, e ela traz a experiência de, né, mais de 50 anos de mercado. E eu, fui me desenvolvendo mesmo, né, Uhum, comecei como analista, depois virei coordenadora, gerente, fui ser vendedora também, então eu fui fazendo, né, ali, toda uma trajetória, uma trilha de carreira mesmo, até chegar no cargo de ser líder de líderes também, que é uma responsabilidade muito grande hoje, de você, fazer a gestão de outros líderes, né, então eu tenho líderes de líderes de líderes, hoje a gente tem uma cadência aí muito grande de liderança, coisa que quando eu cheguei na Meta não tinha, eram sócios e mais 2 3 pessoas ali de confiança. Então a gente montou também toda uma estrutura hoje nova de liderança, montei novos líderes, você aí uma pessoa que chegou como analista, eu já é coordenador. Então a gente foi construindo também toda essa estrutura hierárquica que fez-se necessário com o crescimento da empresa também. Né, acho que hoje a gente já tem uma estrutura também maior, uma marca maior, uhum. tudo um pouco diferente de quando eu cheguei. E foi realmente foi uma crescente, né, a gente, assim, eu sou de uma época que era uma coisa e foi expandindo. E para a senhora como é que foi isso, dona Biga? Como é que foi passar o bastão, né? Eu sei que a senhora não nunca vai passar, cem por assim, cento não queremos inclusive. Ninguém quer, né? não, Não ninguém quer. queremos, mas quando foi o momento que a senhora percebeu que, acho que chegou o momento, sabe, de transferir toda essa confiança que eu tenho, assim, para ela, de algo que eu criei, que tô desde o começo, passar isso para Beca. É assim, chegou um momento que eu vi a evolução do mercado em tecnologia. Eu Uhum, sou péssima. Eu acho que todas as pessoas da minha idade, a gente não cresceu, não nasceu com isso. Então nós temos muita dificuldade. Só que eu tenho visão de mercado e eu falei: "Meu Deus, ou você vai ou você morre na praia". E aí eu falei: "Eu preciso de gente jovem, porque não adianta eu contratar gente da minha idade que nós vamos patinar e morrer na praia". Aí foi onde eu entreguei para a Rebeca com confiança, que ela gosta, eu falei: "Tá aqui, eu abro tudo", ela traz tudo para mim, eu entendo, é aquilo, eu sou uma líder que eu sei comandar, mas eu não preciso saber fazer nada. Eu sei o que o mercado exige. Ela traz para mim, aí eu digo: "Isso dá para fazer agora, isso não dá". O investimento nesses 3 anos da Meta foi muito grande, porque a pandemia nos forçou a isso. E aí eu entreguei para ela com confiança, dela montar a equipe, dela fazer todos os processos que eu não sei fazer, não adianta. Entendeu? Porque se eu não tivesse a Rebeca na Meta, a Meta estaria do jeito que estava há 3 anos atrás. Porque se você não sabe fazer, e eu quero ter sempre alguém comigo que saiba mais do que eu. Porque se É, só souber o que eu sei, vai ficar na mesmice. Então, é o que eu falo sempre para ela: sempre admita líderes, heads, que saiba mais que você para você aprender. Porque infelizmente tem pessoas que só admitem quem sabe menos, porque eu sou o chefe, eu mando. Não. uhum. Para uma empresa crescer, você tem que trazer os seus colaboradores incentivados, entendeu? E saber liderar, porque ser líder hoje em dia não é fácil.
Saber montar uma equipe que vista a camisa da empresa e tenha o senso de dono, e eu digo para você, eu só cresci e a meta está no patamar que está hoje, porque eu sempre tive senso de dono. Eu nunca olhei o que meu patrão estava ganhando. Eu sempre a visão empresa. Eu estou aqui para colaborar com a empresa, fazer essa empresa crescer. Se essa empresa cresce, eu também cresço. E se o meu patrão não deixar eu crescer, eu vou embora para outra. Entendeu? Então, hoje, eu tenho orgulho do trabalho que a Rebeca tem feito na Meta. E olha, e amo todos os heads e amo toda a equipe que a Meta tem hoje. Porque eu sei que o pessoal está incentivado, o pessoal ama trabalhar na Meta. E quem sai da Meta, ninguém é eterno, sai por algum motivo pessoal, mas é o que eu falo, deixe sempre as portas abertas, porque eu estou aqui para abraçar todos vocês, independente do que aconteça. É isso aí. É bem legal isso, assim, acho que foi uma trajetória também, né, que a gente construiu dessa passagem de bastão, assim, a gente entendeu, ela entendeu, a pandemia também acho que acelerou muitos Muito, processos, um dos muito. processos acho que foi esse também, porque antes estava todo mundo trabalhando presencial, tudo correndo ali, e aí veio a pandemia, né, e as pessoas mais velhas da Meta tiveram que ficar afastadas 100% do presencial. A gente foi, a maioria também dos times, para o home, e aí para ela trabalhar de casa é algo que não existe, né? Ela não consegue, ela não se adaptou, foi muito difícil para ela. E aí eu tive que assumir ali internamente a empresa por um tempo, porque eu não deixava realmente ela sair de casa, né? Naqueles primeiros meses ainda, que a gente estava com muito medo, não tinha vacina e tal, foi muito difícil, assim. Então ela ficou mais reclusa, a gente falava por telefone e tal, mas eu ia para a empresa, né, a gente, né, Leandro, tivemos aí uma jornada de acompanhar o pessoal Estava e essa junto. transição também de escritório para o home, de adaptar as nossas tecnologias para isso, porque não tínhamos ainda também tanta tecnologia, e aí a gente foi se entendendo, e nesse processo também eu busquei algumas ajudas, acho que a principal foi o processo de mentoria, né, então a gente contratou uma consultoria, né, e mentores para me aconselhar e me trazer outras visões, são pessoas experientes da área de recursos humanos, né, e foi muito legal, porque eles me trouxeram visões de perspectivas diferentes também, né, e aí começamos a olhar um pouco mais para a marca, para o nosso propósito, para o que realmente a empresa, né, tinha, que os nossos colaboradores sentiam da nossa marca, a gente fez esse olhar interno, então foi um momento ali, acho que esses últimos 3, 4 anos, foi todo um olhar interno, assim, para quem é a Meta RH, o que ela quer, o que a gente sente quando a gente trabalha na empresa, né, e o que a gente quer levar para o mercado. Acho que foi todo esse, né, e eu entender qual que era esse legado que ela construiu ao longo desses anos, porque a empresa é mais velha que eu tenho 37 anos, a empresa tem 40, então, apesar de eu ser criada, né, fui muito tempo, eu participei da empresa em outros ambientes, né, Você em participava festas, de festa da empresa sem antes trabalhar na antes empresa. de trabalhar na empresa, participei de Natal de crianças, hoje é uma tradição até no Natal das crianças, Aham. né, então participar de festa de final de ano, tudo mais, mas da empresa da minha mãe, né, e aí hoje eu participo da minha empresa também, né, da empresa em que eu trabalho, já é um outro local, né, eh e aí a gente foi fazendo todo esse estudo, ela contando a história dela, o porquê que para ela era tão importante trabalhar com RH, proporcionar emprego para as pessoas, valorizar as pessoas, né, de forma que não tivesse tanta discriminação, né, falar que não ter nenhuma, seria um pouco, utópico, mas é o que a gente busca, né, e trazer aí também para mulheres, né, enfim, dar oportunidade para todos. E aí eu falei: "Beleza, Uhum. né, eu acho que eu consigo,
tocar daqui, mas eu preciso montar um time forte comigo. E aí foi esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo de montar, porque eu sozinha, ela sozinha, ela sabe muito bem disso. A gente não faz Faz nada. nada, né? A gente precisa ter pessoas que entendam o propósito da empresa, que comprem isso, né? Que se identifiquem com os valores e que vá nessa com a gente. E aí a gente montou toda né, um grupo estratégico aí de liderança, que eu sou muito orgulhosa, estamos quase finalizando, ainda falta acho que uma contratação para a gente finalizar, e é justamente isso, assim, olhar o fit cultural, ver o quanto essas pessoas entendem, né, o que é importante, até na hora de vender, na hora de atender um cliente, acho que tudo isso é muito importante, é mais até do que a técnica. Claro que a gente tem pessoas especialistas e muito capacitadas, mais capacitadas que nós, isso é fato, isso é uma coisa que eu aprendi com ela também, então todos os meus subordinados hoje, né, acho que são muito mais especialistas naquilo que eles fazem do que eu tendo muito por cima, mas a gente como líderes aí acaba, conseguindo tocar. E tendo muito aconselhamento também, a nossa gestão é muito assim, aberta, né, de tipo: "Putz, vamos conversar, né, e vamos chegar a um consenso de tomada de decisão", nunca tipo: "Ah, é o que eu acho", o que Uhum. eu acho não interessa, sabe, tipo, o que eu acho é muito pouco, é muito pequeno, e essa empresa ela não tem que ser só minha, não tem que ser só dela, apesar de ser uma empresa ainda, né, de capital nosso, ela é uma empresa que todo mundo que trabalha lá acaba tendo esse senso de dono, porque eles, pô, entendem o quanto é importante. Na pandemia, assim, era muito legal ver a movimentação da galera: "Não, a gente vai fazer", tipo, né, a gente entrou com projetos, assim, que tinham que ser feitos com uma agilidade diferente e tudo mais, e as pessoas: "Não, vamos conseguir, vamos, né, se ajustar aqui e ali". Então, e era algo que a gente nem pedia tanto, assim, né, eu falava: "Nossa, é muito legal ver o quanto as pessoas realmente são comprometidas com o que elas fazem", e de uma forma também natural, saudável, não exaustiva, né, a gente não quer também que as pessoas trabalhem e não tenham vida né, Uhum. e fiquem ali só vivendo de trabalho. O trabalho é importante, claro, a gente passa muitas horas ali, mas não pode ser só isso, né, tem que Uhum. ter algo a mais, tem que ser no final do dia tem que ter, acho que essa reflexão que ela faz, né, de tipo: "Putz, que de algo legal a gente entregou para a sociedade, para nossa comunidade?", né, então isso também é algo que a gente reflete bastante e fala bastante com o nosso time. Então acho que foi uma transição, ainda está acontecendo, não é uma transição que foi de um dia para o outro, ela vem acontecendo naturalmente, ela todo ano fala que vai parar, mas ela não vai parar. Ela só vai diminuindo as cargas horárias dela, né, Com certeza. pra também ela Muito assim. aproveitar, descansar, viajar, curtir um pouco também da vida dela, mas ela também gosta, né, o ir Uhum. trabalhar, as pessoas gostam muito de vê-la no escritório, ir lá conversar com ela, tomar café. Então essa é uma e a gente, apesar de não estar 100% presencial, a gente ainda, né, mantém o escritório, as pessoas ainda vão a maioria vai até mais do que a gente pede, porque gosta de estar no ambiente e tal. Então acho que isso pra gente é bom, pra ela é saudável também, eu acho Uhum. que quanto a mente está trabalhando, está ativa também é legal. E ela nos traz também consciências e experiências que a gente não tem, não adianta, eu nunca vou ter a experiência que ela tem, de 40, mais de 50 anos de mercado. Então às vezes ela me traz algumas reflexões que eu falo: "Nossa, por que que eu não pensei nisso?". É porque eu não Uhum. sei, né, e tá tudo bem. Ela falou: "Tá tudo bem, enquanto eu estiver aqui, a gente vai fazer essa troca". E lá na empresa é muito legal, porque a gente olha, não só essa minha troca com ela, mas entre outras pessoas da equipe de gerações diferentes, o quanto isso é legal, né. Então tem pessoas mais novas trabalhando com pessoas de outras gerações, vamos lá, né, geração Z com millennials Uhum. ou geração X, que trabalham em conjunto e dá muito certo. Por quê? Porque um tem a maturidade, a comunicação, talvez, tem alguns skills mais fortes e o outro chega um pouco mais com agilidade, entende um pouco mais do sistema. Então, esse match é muito legal, assim, essa combinação de gerações, quando as empresas começarem a entender o quão legal e quanto importante isso só tem que ser só tende a ganhar mais e mais, assim. Não, sim, total. E, eu acho que até inclusive algumas, ações que vêm surgindo, por exemplo, Trilhando Mais, vai, a gente já falou isso em outros episódios, mas é um negócio que é uma convergência exatamente disso, né, foi esse olhar de que a de geracional, étnico,
sei lá, de outro gênero, e várias coisas que acabaram, assim, essa nossa vivência, que se traduziu em algo muito bacana, que hoje a gente conversa com as empresas sobre isso e leva para eles, né? Isso é uma coisa que é muito bacana para a gente como empresa, mas eu vejo também como um diferencial nosso dentro desse papo com outros, com clientes, né? Eu acho muito legal isso também. Eu tenho uma pergunta também para você, Beca. É uma pergunta Hum, cheia, com várias camadas, né? vamos lá. Como é que vai ser para você? A gente sabe que a sua mãe não vai se aposentar, ela vai continuar para sempre. Mas como é que vai ser para você ser a você não vai usar esse título também, ser a Dona Beca, daqui a algum tempo. Eu sei que você não vai usar esse título, Não. mas como é que vai ser a Dona Beca? Não, é Dona Beca não, esse é um apelido que ela ganhou lá nos anos É que não 90, tem como vai. a Dona Biga não tem como Dona Biga pegou, desassociar. tal, mas, às vezes alguns funcionários, me zoam, me chamando de dona, doninha, né. Mas, acho que, ocupar o lugar dela, assim, vou ser muito sincera, não é algo que eu penso com muita frequência e facilidade, né, porque eu sempre acho que vou tê-la ali do meu lado para sempre, mas a gente sabe que, não é A lei da natureza. a lei da natureza, exatamente, né, porque também eu posso ir antes, a gente nunca sabe. Mas, olhando assim no futuro é isso, eu acho que se eu tiver um time forte, e é o que eu falo para ela, para o sócio, até para o meu pai, às vezes, né, se eu tiver um time forte comigo, vai ser muito mais fácil de eu aguentar o tranco, né, e as responsabilidades, assim. Então eu meio que divido toda essa minha carga, né, de ser a responsável pela empresa com todo o meu time de liderança. Acho que é assim que fica mais fácil de carregar, né, toda essa missão, assim. E aí o legado dela vira nossa responsabilidade. E é Sim. muito bacana, porque eu vejo que o nosso time, tem essa consciência, esse olhar, né, de tipo: "Putz, mas aqui a dona Biga faria isso", ou "A gente pensaria dessa forma", ou "Putz, está muito conectado", ou "Nossa, a gente precisa mostrar". Ela tem uma análise, é muito bacana, assim, ver o quanto ela é inteligente, fica, não dá pra gente colocar em palavras, né, acho que só quem conhece e consegue conviver com ela sabe o quanto ela é uma mulher sábia. Mas é muito bacana, assim, quando a gente consegue construir relatórios ou reportes diferentes e tal, e eu falo: "Nossa, vamos levar isso para ela ver", né, Uhum. e ela, nossa, pega aquilo e já, tipo, consegue visualizar coisas que a gente, às vezes, nem com muito estudo, né, consegue, é muito legal, assim. Então ela, mesmo sendo, uma pessoa que talvez não tá tão adepta às questões de tecnologia e tudo, ela tem uma compreensão muito rápida das coisas. Então a gente Uhum. explica ali em poucos minutos, ela: "Ah, tá, entendi o que vocês querem fazer", e para ela fica muito fácil, assim. Então acho que tem essa questão que ela fala da tecnologia, mas isso é só uma vírgula no meio de muitas coisas que ela Ah, consegue fazer, e hoje, né, ela nos traz também muitos olhares e: "Putz, vamos repensar que não tá legal do jeito que tá é que a fazendo". tecnologia, no final das contas, é só um meio, né, dona Só o Biga, não é meio. um fim, né, Não, e não Ainda é. mais pra gente na Meta, né, que é uma empresa que visa muitas pessoas, a humanização dos processos. Não dá pra gente falar que não dá pra viver sem tecnologia, né, sim, não Lei. dá é. Em pleno 2024, a gente não tem mais, a inteligência artificial tá aí, a gente usa muito para agilidade, assertividade, né, para algumas coisas durante o processo. Mas a gente sempre vai ter uma pessoa, né, conduzindo, olhando, principalmente porque a gente está lidando com pessoas, a gente não pode esquecer disso, né. Então o contato pessoal, né, o tete a tete, como a gente costuma dizer, ele precisa existir, principalmente para entender, conversar, a entrevista ainda é muito necessária, mas ela agiliza várias partes do processo até a gente chegar na entrevista. E aí a gente não pode deixar de trazer isso, porque é até uma questão, uma demanda do mercado, a agilidade, o time, né, Uhum. tudo é para ontem, num meio, né, meio doido que a gente vem vivendo, a gente precisa disso. Mas a gente não pode esquecer, né, o quanto esse contato humano e esse olhar, esse respeito, mesmo que por tecnologia, né. Então, o Uhum. quanto a nossa inteligência artificial ou os nossos sistemas estão adaptados, né, para serem inclusivos com todos, tudo isso é um olhar que a gente tem muito grande, né, que a gente ainda vem trabalhando, que Uhum. não é de um dia para o outro, né, porque a gente tem que conscientizar, além dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, aí uma
rede grande de stakeholders que é trabalhosa, que não é de um dia para o outro, né? Então é um movimento também que a gente sabe que a gente vai conseguindo aos poucos chegar lá. Até mesmo porque a gente está falando aqui de tecnologia e tal, mas toda essa tecnologia ela está atrelada, né, a um fim que é no final que está na ponta ali, são as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Pô, é legal a gente agilizar um processo, mas a gente tem uma baita de uma responsabilidade às vezes você está falando de uma vaga, mas está falando de, sei lá, 3, 4, 5, 6 pessoas que aquela vaga carrega, né, uma família inteira. Então, Sim, a gente tem muita responsabilidade, né? Eu vejo muito isso, assim. Acho que é importante, é um caminho sem volta, um no way point aí que a galera fala. sim. Mas, o fato da gente ter esse background que vem com a Dona Biga, né, que vem com toda essa história que ela tem de vida, a fundação da Meta que vem com essa história também, eu acho que isso, eu ouso dizer que não vai ter inteligência artificial que substitui, né, essa olhar, essa atenção, essa história, né, de sentir na pele e a empatia, né, Dona Biga? Os desafios cada dia vão ser maiores. Agora, vocês têm que gostar de ser desafiados. Uhum. Eu sempre amei desafio. Para mim, desafio não é dificuldade. E eu vou contar aqui para vocês um desafio que eu enfrentei. E eu digo para vocês que um dos piores. Eu fui visitar um cliente, saí de lá, ele ligou para o meu supervisor, que na época supervisor. Não mande mais essa moça aqui, que eu não quero recebê-la. Mas por que você? O que ela fez de mal? Ela é muito feia e eu não quero recebê-la. Tá bom. Cheguei em casa, o meu chefe, "Ei", na empresa, o que que foi? Ah, fulano, não vou citar nomes, lógico que ele pode Uhum. estar me ouvindo hoje. O fulano de tal disse que para você não ir mais lá, não. Então eu vou passar esse cliente para outra pessoa, para outro profissional. Eu falei: "Não, por que que ele não quer? O que que eu fiz para ele? Porque você é muito feia". Falei: "Ah, agora eu quero esse desafio". Falei nada para o meu supervisor. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu bati na porta. Antigamente a gente ia e ia ser recebido. Ele olhou para mim e falou: "O que você está fazendo aqui?". Falei: "Eu vim aqui porque você falou para o meu supervisor que não queria me receber porque eu era muito feia. E eu vim mostrar para você aonde está a minha beleza. A minha beleza vai sair daqui de dentro. Aqui fora, você só vai enxergar a minha beleza depois que você me conhecer como pessoa". Para encurtar o assunto, foi o maior amigo que eu tive. E foi o cliente que mais me deu faturamento. Nós ficamos tão amigos que ele foi no meu casamento. É um desafio. É fácil? Não, você falou, o cara falou que eu sou feia. Aí eu falei para ele: "Você já se olhou no espelho? Você se acha feio?". "Não". Falei: "Pois eu também não me acho feia. Sabe o que eu venho aqui? Eu venho aqui para te trazer alegria, te trazer, ajuda no teu trabalho, recrutar gente boa para você". Resultado, foi maravilhoso. Então, desafio a gente vai ter sempre. Agora, uma coisa eu digo para todos vocês que estão me ouvindo: sejam exemplo. Eu sempre quis ser exemplo para os meus filhos em tudo. Para mim, meus colaboradores, eu quero sempre ser exemplo, e exemplo bom. Se vocês pensarem, todo ser humano, olhar para dentro de vocês, falar quem eu sou, será que eu estou dando exemplo para o meu vizinho quem eu sou? Será que eu estou dando exemplo para os meus colegas de trabalho? Seja sempre um exemplo bom, porque quando você vai dessa vida, você não leva nada. Ou você deixa saudade ou você não deixa nada, e não leva nada. Então, ser um bom exemplo é a melhor coisa que você faz na sua vida, principalmente para quem está ao teu redor.
Eu acho que o mais legal que ela carrega, assim, dessas histórias que ela conta pra gente, é que ela não todos esses julgamentos que fizeram do estereótipo dela, nunca foi algo que botou ela pra baixo, Nunca. né, sempre foi algo que ela usou pra ir lá e mostrar pra pessoa que isso não precisava necessariamente ser uma verdade, e que não era sobre isso, né. Então ela ressignificou muitas relações, ela mostrou que ela era uma profissional e que ela não precisa ser bonita para atendê-lo bem, né, Foi um desafio. e beleza beleza é muito, né, é muito pessoal, assim, então acho que a gente vem trabalhando ainda o estereótipo de beleza ainda é muito colocado no mercado de trabalho, infelizmente, mas é isso, a gente não precisa ser mulher bonita, né, ou Não, uma pessoa bonita para conseguir um cargo a gente precisa ser competente, e ela mostrou competência, tanto que foi um dos grandes clientes dela. E é foi. sobre Uma isso, sabe. multinacional. É sobre a gente mudar um pouco esse estereótipo, né, de que putz, e ela era vendedora, né, vendedora ainda tem um pouco Uhum. desse estereótipo, carrega muito disso. Então, é uma luta que a gente vem trazendo e acho que esse é um ensinamento que ela faz. Cara, não vamos pegar a raiva dessa pessoa, vamos lá e vamos mostrar Vamos que dá mostrar. para ser Hum. diferente, dá para fazer diferente, né, porque às vezes, pode se tratar até de uma ignorância da outra pessoa, É, você mostrar né. o teu outro lado. Eu tinha um outro cliente, falava: "Não, eu não vou trabalhar com você, vou trabalhar com fulana de tal, que é linda, maravilhosa, é um colírio para os meus olhos". Eu falei: "Mas você vai me aturar aqui, eu vou vir toda semana te ver e tomar café com você". E aí E insisti além de tudo 6 anos. Depois de 6 anos, eu cheguei a ter 300 temporários lá. E ele foi outro que foi no meu casamento. e persistência, né, Persistência, persistência, não desista. ela Propósito e sempre Não persistência. desista, que você consegue. Seja qual for o desafio, enfrente. Enfrente com o lado bom, com o coração aberto, cheio de amor para dar, que você consegue. Nossa, é isso aí. E, aproveitando que já sua mãe já deixou a dica do é. episódio já. E pra gente a gente já tá se aproximando do final, mas pra fechar, dona Biga, o que te mais deixa a senhora mais entusiasmada, assim, na Meta RH, nessa passagem de bastão pra Rebeca? O que a senhora espera? O que que qual que que sua mãe é muito preditiva, né, que a sua mãe enxerga lá na frente. É. O que que a senhora como é que a senhora vê a meta daqui a alguns anos? Olha, é uma alegria tão grande no meu coração que eu digo para você, eu não me preocupo com o que está acontecendo hoje. Eu estou vendo uma luz tão grande para a meta, com esses heads que nós temos, com os colaboradores, o amor que vocês têm por essa empresa, que eu digo para você, a meta vai ser no mercado de trabalho, ela não vai ser a maior, eu não quero isso, mas ela vai ser uma das melhores empresas consultoria em recursos humanos. E eu vejo isso não a muito longo prazo não, em 5 anos. Daqui a uns 5 anos eu volto aqui para te dizer se é ou não a meta que eu espero. E nós vamos crescer muito. Crescer e crescer com qualidade, que é o que interessa. Não importa os desafios dos concorrentes, de quem quer que seja, mas nós vamos crescer e crescer com muita dignidade. Excelente. É isso aí, gente. E a gente está chegando no final. Beca, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado pela presença mais uma É vez, um pelo prazer. suporte, apoio. Dona Biga também, muito obrigado. Eu sei que a senhora não gosta muito de sair da empresa para se deslocar para outros Mas eu lugares. gostei, viu? Nossa, É, eu que Gostei. eu legal. sabia. Pode me convidar para a próxima, que eu para falar da nossa meta, Tá sempre 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 disposta. Ah, que bom, que legal. E é assim, aproveitar também, vocês, para mim, vocês duas são um exemplo de liderança. Eu tiro muito, assim, tô começando, mas eu tiro muito de vocês, assim, como exemplo. Muito obrigado também. imagina. A gente que É um agradece. prazer ter vocês na É, nossa equipe. é muito Legal. bom trabalhar com um time tão inteligente, Coeso, né, um time exatamente. alegre, feliz.
unido, Unido. mesmo nas confusões. Ter um time diverso tem algumas questões Tem. que às vezes eles mesmos entram em conflito, eles mesmos Mas resolvem, isso é mas é Resolve. muito normal, bom. É E é normal, muito faz normal, parte. saudável, né, acho que, saudável. porque a gente também, tem muito o valor de respeito entre nós. Então é mesmo Respeito. na discordância, mesmo né, nos desafios do dia a dia, de projetos e tudo mais, o respeito está sempre muito, À frente de eh tudo. eh Uhum, tá sempre tá sempre no presente. meio, né, e no ambiente, assim, então tudo que acontece dentro da nossa empresa, graças a Deus, é sempre tratado com muito respeito ao próximo, aos clientes, né, às situações, aos processos, então isso me deixa muito tranquila e feliz de que a gente realmente está no caminho certo e a gente vai chegar lá. Obrigada, Legal, gente. Obrigado. valeu. Obrigada, Lê. Gente, brigadão também vocês que acompanharam esse papo aí, um baita de uma história, só para você entender um pouquinho o background dessa empresa aí. E se você gostou do que vocês ouviram aí, por favor, tá? Tem um QR Code aqui que ele tem todos os nossos contatos lá, você pode entrar em contato com a gente, ver um pouco mais do material, o trabalho que a gente executa também. Vou deixar os links aqui na descrição desse episódio, seja lá onde for, tá bom? E é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Até mais, até uma próxima. Falou!